Uma boa noite, que a graça e a paz esteja com todos. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis 18 fala aqui sobre o profeta Elias. Vamos estar falando nesta noite sobre o profeta de Deus. Amém? Um profeta chamado Elias, e nós vamos descobrir nesta noite por que Deus ouvia Elias. Amém? A palavra de Deus em 1 Reis 18 diz o seguinte: e sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: vai, mostra-te a Acabe, porque lhe darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou Obadia, o mordomo. Obadia temia ao Senhor, porque sucedia que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadia tomou 100 profetas de 50 e 50 e os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadia: vai pela terra e todas as fontes das águas e todos os rios. Pode ser que achemos erva para que em vida conservemos os nossos cavalos e as nossas mulas, e não estejamos privados dos animais. E repartiram entre si a terra para passares por ela. Acabe foi para a parte de um caminho, e Obadia também foi a parte de outro caminho. Estando, pois, Obadia já a caminho, eis que Elias o encontrou, e conhecendo, prostrou sobre o seu rosto e disse: és tu, meu senhor Elias? E disse ele: eu sou. Vai, diz a teu senhor, eis que aqui está Elias. Porém ele disse: em que pequei para que me entregue teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde meu Senhor não mandasse em busca de ti, dizendo eles: aqui não está. E ajuramentavam os reis e as nações, se eles não o tinham achado. Agora diz: tu vai, diz a teu servo que Elias está aqui. Poderia ser que, apartando eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde iria, e vindo eu dar as novas a Acabe, e não o achando, ele me mataria. Porém, eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha infância, ou melhor, desde a minha mocidade, depende da Bíblia, né? Porventura não disseram ao meu Senhor que fiz quando Jezabel matou os profetas do Senhor, como escondi os 100 profetas do Senhor, de 50 em 50, em muitas covas sustentei com pão e água. E agora diz: tu vai, e diz ao seu Senhor: eis que Elias está aqui, ele me mataria. E disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face eu estou, e devera hoje me mostrarei a ele. Então foi Obadia encontrar-se com Acabe, ele anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que Acabe, vendo Acabe Elias, disse: e Acabe, és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor, me seguiste aos Balaim. Agora, pois, envia, ajunta a mim todos, olha bem, amado, os profetas de Israel, né, no Monte Carmelo, como também os 450 de Baal e os 400 de Acera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse:
Até quando cochearei em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. E se é Baal, segui. Porém o povo não lhe respondia nada. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, estamos aqui em Tua presença, junto da Tua igreja, junto a Deus com cada ouvinte que está compartilhando através desta live nas redes sociais. Eu peço a Deus que aonde estiver chegando a minha voz, em cada coração, aí o Senhor esteja acendendo a chama da fé, meu Pai, pelo poder do nome de Jesus, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, para nos dar uma eterna redenção. E hoje estamos aqui, ó Deus, diante de Tua palavra, que o Teu Espírito, ó Deus, esteja revelando, ó Pai, os Teus propósitos, para que tenhamos uma vida de vitória, não só hoje, mas para todos sempre, que todos digam amém. Aqui nós lemos uma passagem muito conhecida sobre o rei Acabe. Para quem não sabe, o rei Acabe era esposo de Jezabel. Ele era um homem, né, submisso à sua esposa Jezabel, ao qual era ali líder de falsos profetas, os profetas de Baal. E a Bíblia fala que houve nesse período uma fome muito grande sobre a terra, e havia 3 anos e 6 meses determinado pelo profeta que orou ao Senhor para que não chovesse. E ali o povo vivia uma extrema necessidade, vivia uma fome. Mas depois de 3 anos, preste já Deus fazer um milagre, Deus mandou que Elias ele fosse até o encontro do rei Acabe. E aqui nós estamos lendo nesse texto, quando nós começamos a leitura, no 3º ano, verso 1. Ó. E no 3º ano, dizendo: vai, mostra-te a Acabe, porque lhe darei chuva sobre a terra. Então Deus mandou que Elias fosse lá falar para o rei Acabe, que estava prestes, né, a mudar aquela situação. Mas é interessante a gente entender o texto aqui, que diz aqui que Obadia era um dos mordomos do rei Acabe. Era um homem temente a Deus, mas ele trabalhava para o rei Acabe. Enquanto Jezabel perseguia os profetas do Senhor, ele escondeu 100 profetas de 50 em 50 em caverna e sustentava de pão, porque Jezabel mandava caçar Elias, porque ele responsabilizava Elias daquela fome que estava sobre Samaria. E Elias em todos os lugares era procurado, e chegou um momento que o rei Acabe falou: olha, Obadia, nós vamos procurar Elias, você vai para um lado e eu vou para o outro, e nós precisamos encontrar o profeta Elias. E no momento que Obadia ele foi, ele deparou, ele encontrou com Elias, e Elias disse: eis-me aqui, vai, fala para o rei Acabe que hoje eu vou falar com ele. E Obadia disse: não brinque comigo, meu senhor. Se eu chegar lá, falar que você está aqui, e quando eu chegar aqui o Espírito de Deus tiver te tomado e levado para outro lugar, e nós não lhe encontrar, eu vou morrer. E Elias falou: não, você vai, porque hoje eu vou falar com o rei Acabe. Aí vocês vão entender o mistério de Deus nesta noite. Vocês vão entender os propósitos do Senhor, para que você tenha uma vida de vitória. E no verso 11 diz assim: agora tu vai e diz ao seu senhor: eis que aqui está Elias. Elias hoje vai falar com o rei. Respondeu Sequei: apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde tu vai, e o que vai ser de mim? Mas Elias afirmou para ele que não ia acontecer dessa maneira, porque ele estava ali para levar a ele a palavra do Senhor. Estava prestes a Deus envergonhar os profetas de Baal. E a Bíblia nos mostra de uma forma muito clara aqui no texto, né, que Elias disse: vive o Senhor, no verso 15, ó, dos exércitos perante a cuja face estou, e devera hoje me mostrarei a ele. Então Obadia encontra-se com Acabe e lhe anuncia, e foi Acabe encontrar-se com Elias. E a primeira coisa que Elias me faz é o seguinte: olha, você vai juntar
os profetas de Baal, os profetas de Acera, e nós vamos fazer um desafio lá no monte. Aí que está o detalhe, irmão. A diferença que faz quando nós somos um homem de Deus, um profeta de Deus. E ali o rei Acabe mandou que reunisse todos os profetas e foram para o Monte Carmelo. Mas agora vamos entrar no detalhe, no mistério de Deus. A partir do verso 22, então disse Elias, ou melhor, no 21, Elias pega e desperta o povo. Elias era um profeta, era como João Batista, a voz que clamava no deserto. E ele clamou para o povo dizendo: por que vocês cocheais em dois pensamentos? Por que vocês vivem com dois tipos de pensamento? Se Deus é Deus, seguir. Se Baal é Deus, então segue Baal. Hoje vocês têm que decidir o que vocês querem. Você vai saber que tem Deus em Israel. Aqui no verso 21, ó. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui. Quer dizer, o povo estava dividido. O povo não sabia se servia a Deus ou se servia a Baal. Se vocês acham que Baal é Deus, então segue Baal. Mas você não pode ficar servindo a Deus com dois pensamentos. Quer dizer, uma hora você é luz, uma hora você é treva, né? Em outras palavras. Então Elias disse ao povo: só eu fiquei o profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dei-lhes, pois, 2 bezerros, e eles escolha para si um dos bezerros, e divide em pedaços, ponha sobre a lenha, porque não lhe meta fogo, não coloque fogo. Nós vamos fazer um desafio. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Aí o povo já começou a gostar. Falou: olha, outra palavra, essa questão é boa. Gostei dessa ideia. Então o profeta Elias falou: olha, os profetas de Baal vão pegar um bezerro, eu vou pegar outro. Ninguém vai botar fogo. Ninguém vai queimar a oferta. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Aí o texto diz, né, aqui no verso 24, ó, então invocarem o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que lhe responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: boa, essa palavra é boa. Aí você pode imaginar, Elias é um ser humano igual a gente, irmão. Elias não era Deus. Elias era um ser humano. Mas ele tinha uma intimidade com Deus. Ele orava a Deus com fé, crendo que Deus lhe ouvia. Mas nós vamos saber o que ele fez aqui para que Deus respondesse a sua oração. Aqui que está o detalhe. Ele disse a mim, aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai primeiro, porque sois muito, invocai o nome do vosso Deus, e não metas fogo, não coloque fogo na oferta. Vocês vão clamar o Deus de vocês, e o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Ele falou: tudo bem. Pegaram o bezerro lá e colocaram sobre o altar. Então aqui começa a mostrar de uma forma muito clara. No versículo 26, ó. E tomaram os bezerros que lhe deram e prepararam e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos, porque não havia voz, nem quem respondesse, saltava sobre o altar que lhe tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava dele, dizia: clamai com outra voz, porque ele é um Deus que pode ser que esteja falando com alguém, ou que tenha alguma coisa a fazer, ou talvez que tenha feito uma viagem, né? E eles não estão te ouvindo. Então Elias começou a debochar, ao ponto deles começarem a meter a faca no corpo. Olha bem, amado, se martirizar, clamando para Baal responder. E aquilo lá ficou intacto. Não havia resposta do falso profeta. Deus
Baal não se compara diante do nosso Deus. Aí chega a vez de Elias. Agora Elias resolve fazer o sacrifício. Agora você vai ver o que Elias fez. Elias demonstrou que ele tinha fé naquele sacrifício que ele estava fazendo a Deus. Para começar, nós vamos entender uma coisa. Quantos anos de fome tinha aqui? 3 anos e 6 meses. Quanto tempo Jesus ficou nesta terra? 3 anos e meio. 3 anos e 6 meses fazendo a sua obra. Então já começa a ver uma comparação aqui, vocês entenderem onde eu vou chegar. Então aqui, Elias me pega. Primeira coisa que ele faz, restaura o altar que estava quebrado. O altar de Deus estava quebrado. Hoje você vai falar, pastor, o que tem a ver altar? Deus habita hoje aonde? No meu coração. Então é noite de você restaurar o seu coração para Deus. Aleluia. Porque se você restaurar o seu coração para Deus, Deus vai ouvir a sua oração. Deus vai responder. E Elias, a primeira coisa que Elias fez, restaurou o altar. Aí Elias pega o bezerro, corta todo em pedaço, arruma, ele não colocou lá de qualquer maneira, arrumou sobre o altar, pegou, mandou fazer uma vala em volta do altar, olha, joga água, joga água, o que essa água simboliza? O batismo de Jesus. Você pegar um sacrifício, e além do sacrifício estar ali, ele mandou jogar água. Por que ele mandou jogar água? Aí que está o mistério. Porque a nossa salvação, ela é interligada entre o batismo e a morte de cruz. Nós sabemos que aquela morte de cruz foi um sacrifício de Deus, um sacrifício vivo. Foi uma morte. Mas Elias me pega e manda jogar água. Joga mais. Diz que molhou tanto que as valas chegou a ficar cheias. Pensou? Diz que Elias clamou a Deus. Mas Elias pegou, antes de ele colocar sobre o altar, ele pegou 12 pedras. Que representam os 12 filhos de Israel, que também representa na era da graça os 12 apóstolos. Por isso que hoje nós servimos a doutrina apostólica. E ele pegou ali, diz o texto aqui, onde nós começamos a ler, diz o seguinte, versículo 29. Ensinou que passando o meio-dia profetizava até que a oferta de manjar oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. Atraiu o povo para ele, o povo que estava servindo a Baal, e falou, chegai-vos para mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Primeiro ponto, restaurar o altar de Deus. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número dos filhos de Israel, dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, falou que ele chamaria Israel. Verso 32. Porque aquelas pedras, olha bem, amado, edificou o altar ao Senhor, e depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. E então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E dizia, enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto, sobre a lenha. E disse-me, fazei a segunda vez, faz a terceira, 3 vezes. A gente, quando batiza uma pessoa, a gente batiza em nome de quem? Então você começa a entender agora o mistério. Tudo aqui é um ato profético, é um ato simbólico e profético. Porque a Bíblia fala que, tendo a lei a soma dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Então nós vamos ter que entender isso lá na graça. E Elias manda jogar água 3 vezes. Depois que jogou água 3 vezes,
Diz que as balas chegou a ficar cheias. Mas já viu botar fogo em coisa molhada? É difícil, né? Mas o fogo de Deus diz que lambeu tudo, mano. Lambeu até a pedra, lambeu a água, lambeu tudo, né? Porque Elias, ele tinha fé na lei do sacrifício. E quando nós temos fé na lei do sacrifício, nós nos tornamos o quê? Santo, irrepreensível e inculpável. Nós nos tornamos justos de Deus. E a Bíblia diz que a oração do pecador tem muito seu defeito. Do pecador? Não. Não, de quem? Do justo. Então, se Deus diz que a oração do justo, Elias clamou a Deus como pecador ou como justo? Justo. Mas por que ele clamou como justo? Porque ao reparar o altar e ao sacrificar aquela oferta, os seus pecados haviam passado para aquela oferta. Os seus pecados passou para aquela oferta, porque era assim que era feito no passado, quando as pessoas levavam até o sacerdote uma oferta e impunha suas mãos e passava o pecado e sacrificava. E após esse sacrifício sendo realizado, a pessoa estava em paz com Deus. E Elias ali clamou a Deus. Aí diz a Bíblia o seguinte, verso 35, de maneira que a água corria ao redor do altar, ainda até o rombo encheu-se de água. E sucedeu que, oferecendo sua oferta de manjar, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Olha bem, amado, conforme a tua palavra. A palavra de Deus ensina desde o princípio isso. Então Elias era um homem que andava segundo a palavra de Deus. Então, se você vive a sua vida baseado na palavra de Deus, não na opinião dos outros, não na opinião dos outros, eu acho, eu penso, para mim vale o que está escrito. E ele falou: olha, eu estou fazendo, Senhor, conforme a tua palavra, Senhor. E diz a Bíblia: responde-me, Senhor, responde para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, em que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Olha bem, amado. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, a pedra e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. Deus mandou fogo do céu e consumiu tudo, com apenas um justo orando. Baal era quantos? 450. 450 homens, clamando Baal. E Baal não tinha poder para responder à oração daqueles falsos profetas. Foram viajar, passear, né? Os amigos gostando disso aí. Né? Foi passear e ele ficava zoando. Vai lá, grita mais alto. De repente ele saiu para dar uma voltinha, né? O nosso Deus, amado, é um Deus onipresente. É um Deus que está bem presente no momento que mais precisamos. Ele escuta a tua oração. E diz a Bíblia, sabe o que aconteceu, mano? Então Elias disse: lançai mão dos profetas, verso 40, de Baal, e que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias em eles fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Matou 450 profetas de Israel. Mas eu quero que você abra sua Bíblia agora em Tiago. Olha que interessante agora. E às vezes você pode falar: pastor, mas isso foi com Elias. Então vamos ler lá em Tiago, no capítulo 5, verso 17. Tiago 5, 17. Olha o que diz lá, Tiago 5, 17. Vamos achar? Fala assim, ó: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, né? E orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Ele está dizendo aqui, Tiago, que Elias era um homem sujeito igual a gente, as mesmas fraquezas,
Mas qual era a diferença de Elias para os profetas dos dias de hoje? Elias era um homem de Deus. Ele era um homem que cria na justificação de Deus. Elias não orava a Deus como um pecador. Ele orava a Deus como um filho. E ele falou: Deus, o povo está afastado de ti, que não chova sobre a terra durante 3 anos e 6 meses. E conforme a palavra do profeta, aconteceu. E depois de 3 anos e 6 meses, Elias orou novamente: Deus, manda chuva. E Deus mandou. E um escritor aqui, o Tiago, o apóstolo aqui, ele está dizendo o seguinte: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Eu ficava pensando, mas no passado eu via profeta realizar tanto milagre, os profetas de hoje não fazem milagre coisa nenhuma. Os profetas de hoje só gostam de enganar um pouco, né? Porque quando o profeta de Deus fala, mano, independente de você crer ou não, tem que acontecer. Porque Deus, Ele faz a palavra do verdadeiro profeta valer. Hoje as pessoas profetizam, aí quando não acontece nada, sabe o que eles falam? Ah, mas você não creu. Não é? Sulamita foi uma mulher que Eliseu falou para ela que ela teria um filho. Ela creu? Ela duvidou. Ó, não minta para a tua serva. E ele falou: no tempo determinado você vai ter um filho. Mesmo ela não crendo, mas o profeta disse. E se o profeta disse, tem que acontecer. O profeta falou o quê para o povo? Hoje vocês vão saber quem é Deus. Vocês querem seguir a Baal? Vocês querem seguir os falsos profetas? Então segue. Vocês querem servir a Deus? Então segue a Deus. Só que hoje as pessoas estão procurando mais os falsos profetas e estão deixando a palavra de Deus de lado. A palavra de Deus está ficando escondida. E nós precisamos restaurar o nosso coração para as coisas de Deus. Amado, profetizar é fácil. Eu quero ver acontecer. Falar, até papagaio fala, né? Repete. Mas eu pergunto a você, mano. O que adianta as pessoas falarem que vai acontecer um monte de coisa e nunca acontece nada? A Bíblia fala que eu só devo considerar uma pessoa que ela é profeta quando o que ela falar acontecer. Jesus, quando veio a esse mundo, ele falou que ele era mais do que Elias. Ele era mais do que Eliseu. Porque ele não estava ali para socorrer apenas uma viúva que passou fome durante 3 anos e 6 meses. Ele não estava ali para fazer como Eliseu, que apenas ajudou Naamã, o único leproso. Jesus estava querendo dizer que ele era mais do que ele, porque ele estava ali para ajudar todos os leprosos. E além de Jesus dizer que ele era mais do que Elias e mais do que Eliseu, porque Jesus foi o único profeta que dava às pessoas o perdão dos pecados. Que na Bíblia não tem nenhum profeta que dirigiu uma palavra a alguém dizendo: perdoados estão os seus pecados. Mas Jesus dizia: perdoados estão os seus pecados. E eu estou aqui falando desta palavra. Porque se você não crê na palavra deste profeta, não é Jairo, profeta Jesus, você está servindo a Deus ou a Baal? Porque Jesus dizia para o quê? Para os pecadores: perdoados já estão. É o único profeta que tem esse poder. E o povo dizia: quem o senhor pensa que é para perdoar pecado? Jesus disse: eu vos digo, está perdoado e pronto, acabou. E quem é de Deus, ouve a voz de Deus. E quem ouve a voz de Deus vai entender que quando nós exercemos a nossa fé, como Elias exerceu ali, nós temos resultados positivos. Porque Deus respondeu a oração de Elias.
Elias nos revelou ali que a nossa vitória, ela estava interligada entre a água e o sangue do sacrifício. Água e sangue. Jesus fez ali o segundo milagre. Pastor, não é o primeiro não? Na minha Bíblia diz que é o segundo. Porque na minha Bíblia diz que o primeiro foi Jesus tirar o pecado. Quando ele voltou, ele foi lá na festa de casamento e fez a água virar vinho. Ali já é o segundo. Tem gente que está pensando que é o primeiro, está atrasado. Né? Tem gente que está correndo muito atrás. Tem que correr na frente, né? E quando Jesus dizia ali, encha essas vasilhas de água, e transformou aquela água em vinho, foi para mostrar que a salvação se inicia através da água. Quando Jesus estava prestes lá a entregar o seu espírito, veio lá um mensageiro do cão lá e depois gravou uma lança aqui na costela de Jesus. Né? O que saiu ali? Água e sangue. Água e sangue. Olha que mistério. Eu até hoje nunca ouvi ninguém explicar sobre essa água. Nunca vi ninguém explicar sobre essa água que molhou o sacrifício que Elias fez. Que essa água, amado, é uma água profética. Essa água é a mesma água que as coisas passam a existir, porque a Bíblia diz que o mundo era tomado somente de água. E o Espírito pairava sobre a água, e a palavra de Deus ia dizendo: haja separação. Aí foi começar a acontecer a separação. Haja terra seca. Começou a nascer as ilhas, de dentro d'água. A terra precisa de dentro d'água. Você vê que às vezes você vai em certos lugares de alto mar e tem aquelas ilhas pequenininhas lá dentro, né? E você vai lá dentro daquela ilha e você encontra água doce. Como é que pode? E aí? Tem explicação disso aí? Em alto mar, uma pequena ilha, o cara cava lá e tem água doce. Explica isso aí, amado. Então você vê que tudo partiu da água e o Espírito de Deus que parava sobre a água. E quando nós entendemos o propósito de Deus, a Bíblia diz que a primeira praga do Egito foi o quê? A primeira praga do Egito. Foi sangue. A água do Nilo virou. Se Faraó tivesse crido ali, ele sofreria os demais flagelos? Era Deus revelando a vitória ali do povo. Mas quando nós rejeitamos, que nós precisamos nascer, como Jesus falou para Nicodemo, da água e do Espírito, que Jesus falou: olha, se tu não nascer da água e do Espírito, tu não entra no céu. Não eu que estou dizendo, é Jesus que disse. E tem mais, a Bíblia diz que aqueles que nasceram de novo não vivem no pecado, porque quem peca é do... Aí você escolhe, você quer ser de Deus ou do diabo? Você quer ser de Baal ou quer ser de Deus? Amados, não adianta um falso profeta falar para você que Deus vai te salvar se você não conhecer a verdade. Se você não crer de todo o coração. Em primeiro lugar, você tem que conhecer a verdade, você tem que compreender o que significa aquela morte lá na cruz. Aquela morte lá na cruz foi uma morte muito gloriosa, que foi aquele sangue derramado para te dar a você o perdão dos seus pecados. Foi aquele sangue derramado que ele te purificou de toda imundícia. A Bíblia diz em João que Jesus morreu para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Olha bem, amado. A morte de Jesus Cristo foi para reunir em um só corpo. Então Jesus veio para reunir em um corpo, que é a sua igreja. Evangelho de João, capítulo 11, vou estar mostrando. Versículo 40, 50. João, tá? Evangelho de João, capítulo 50. 51. 52. Evangelho de João, capítulo 52. 11, 52, ó.
O sumo sacerdote daquele ano profetizou o seguinte: e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Espera aí. Jesus morreu para reunir um só corpo. E esse só corpo representa o quê? A igreja do Senhor. Como que Jesus vai reunir um só corpo, se esse só corpo que ele uniu e reuniu ainda se sente pecador? Alguém pode me explicar isso? Porque 99,9% dos crentes que eu conheço, eles dizem ainda que são pecadores. Eu pergunto, é Jesus cabeça desse corpo, amado? A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, a partir do verso 25, que o amor de Jesus Cristo foi pela igreja, foi um amor tão grande, que foi para que essa igreja pudesse ser uma igreja santa. Olha bem, amado, uma igreja limpa, uma igreja transformada, uma igreja sem ruga, uma igreja sem mácula. E a igreja é você. Você é a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Então você tem que estar diante de Deus como? Irrepreensível. O profeta Elias, ele era um homem irrepreensível. Tanto que a Bíblia fala que Elias foi o quê? Foi arrebatado por uma carruagem de fogo. Como que se Elias fosse um pecador, ele ia ser levado ao céu? Outro homem que a Bíblia fala que andava com Deus era Enoque. Desse livro, irmão. Enoque. E Enoque fala, para quem já leu o livro de Enoque, diz que só os justos herdarão os céus. Mas não é só Enoque que fala, não. Ah, pastor, Enoque é um livro que não é inspirado, não é apócrifo. Mas todos os livros da Bíblia falam que é só os justos herdarão o céu. Pedro, Paulo, João, Tiago, né? Todos eles falam nos evangelhos. Lá em Mateus mesmo 13, lá 11:42, fala que somente os justos herdarão os céus. E os pecadores serão queimados no fogo. Aí você escolhe. Ou você serve a Deus, ou você segue o verdadeiro profeta, que é Jesus, e a sua palavra, ou você segue o falso profeta. É uma opção de escolha. Porque, amado, falar é fácil. Ah, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Deus dá, mano. Deus tem poder para te dar. Mas você está em condição de receber? Você está em condição de receber o que Deus tem para te dar? Deus, ele tem muito além do que você pede. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, verso 2:9, que aquilo que os olhos não viu, nem os ouvidos ouviu, e nem chegou no coração do homem, foi o que Deus preparou para os que o amam. Quer dizer, Deus tem coisa preparada para você, mano. Mas é coisa grande. Mas você precisa hoje entender que você, como o profeta disse aqui, o apóstolo diz, Tiago, que Elias era um homem sujeito igual a gente, de fraquezas. E qual é a diferença de Elias para nós? É que Elias era justo. No mesmo Tiago 5,14, abre aí, ó. Tiago 5,14. Ó. 5,16, ó. Confessai as vossas culpas aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo, ela pode ir muito de seus. Olha bem, amado. Uma oração por um justo. Aí vem o versículo 17, que nós lemos já. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias não era Deus. Ele era um ser humano com a gente. E ele orou a Deus, falou, Deus, não chove durante 3 anos e 6 meses, porque o povo está precisando de uma disciplina, né? E Deus ouviu a voz dele, não choveu durante 3 anos e 6 meses.
E o mesmo profeta depois orou e falou: Deus, agora manda chuva. 18. Manda chuva. E Deus mandou a chuva. Sabe por que eu estou dizendo dessa maneira? Ah, pastor, está isso na Bíblia? Tá. Lá no mesmo, lá em 1 Reis 18, volta lá em 1 Reis 18. Vamos ler lá em 1 Reis, capítulo 18. Aqui vale o que está escrito, não é isso? Ó, 1 Reis 18, nós vamos ler a partir do verso 40. Enias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles se escapa. E lançaram a mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque muito ruído há numa abundância de chuva. Ó, vai vir uma abundância de chuva aí. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu no Monte Carmelo. Olha bem, mano. E se inclinou-se por terra e meteu o seu rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. O incrédulo não vê nada, né? Já vem incrédulo de alguma coisa? E olhou o ajudante dele: moço, ele não estou vendo nada não. Ele volta lá, mandou ele de novo. Vai lá 7 vezes. Mas tem que ser 7. Volta lá 7 vezes que você vai ver alguma coisa lá. E aqui diz o texto, ó. Ele disse: seu moço, sobe agora, olha para a banda do mar. E subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse ele: então lá 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez disse: eis que uma pequena nuvem como de uma mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Né? Porque lá é a chuva que está vindo. Mas ele falou que via apenas uma mão saindo de dentro do mar. Uma mão saindo de onde? Dentro da água. Porque a água estava presa ali no punho do Senhor. E Elias clamou a Deus em oração: ó Deus, manda chuva. Mas Elias, ele orou segundo a vontade de Deus, porque quando nós começamos a leitura, o que Deus falou para Elias? Aí que está o mistério, ó. Lá no versículo 1, ó. Recebeu depois de muitos dias a palavra do Senhor que veio Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque lhe darei chuva sobre a terra. Então Deus já havia feito a promessa. Às vezes Deus faz a promessa para você, amado, você não ora, não pede, se acomoda, né? Elias ali foi lá, invocou a Deus, falou: Deus, manda chuva. E Deus mandou a chuva. E ele falou para Acabe: Elias mandou avisar para você não estar lá nessa carruagem e meter o pé, senão a chuva vai te pegar no caminho, né? E aqui diz o texto. Aqui. É verso 44. Recebeu que na 7ª vez disse: eis que uma pequena nuvem como de uma mão de um homem subindo do mar. Então ele disse: vai a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que entretanto os céus os enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, ao qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Então, queridos do Senhor, nós temos que ser como Elias. Nós temos que ser pessoas comprometidas com as coisas de Deus e pessoas que falam a verdade de Deus e não aquilo que Deus não mandou dizer ou Deus mandou falar. E Elias era um homem, ele foi levado ao céu porque ele era um homem que ele tinha fé, e o sacrifício que ele fazia a Deus dava a ele a remissão dos seus pecados. E quando nós fazemos ali hoje a expressão da nossa fé no sacrifício de Cristo,
É como hoje nós estivéssemos crendo num sacrifício perfeito, que é muito superior a um sacrifício de animais da antiga aliança, porque o sacrifício de Cristo é do Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Então Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele é o único. Ele é o único e ele é suficiente. Ele é exclusivo, ele é eterno Salvador. Ele veio para te salvar do pecado, para que você tenha acesso aos portais eternos. Para que quando você chegar lá, vai tocar-se uma trombeta e diz: abra os portais, para que entre nela uma nação santa e justa que observa a verdade. Isaías 29. Olha o que diz o texto do profeta Isaías. Vamos ler lá no profeta Isaías. Ou melhor, 26. Isaías 26, olha lá. E naquele dia se entoará um cântico na terra de Judá. Olha bem, amado. Temos uma cidade forte que Deus pôs por salvação por muro e antermuro. Verso 2. E ali vai, olha bem, amado, vai haver ali um clamor, como diz no verso 1. Né? Entoará ali um cântico na terra de Judá. E ali vai ter uma voz que vai dizer: abri as portas para que entre nela uma nação que? Pecadora? Justa que observa a verdade. Uma nação justa que observa a verdade. Ó. Confiai no Senhor perpetuamente, né? Eu vou ler até o verso 3, ó. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. A sua mente está firme em Deus? A sua mente está firme no Senhor? A sua mente te dá garantia que Jesus já limpou ela das obras mortas para que você sirva ao Deus vivo? A sua mente está dessa maneira? Ou você ainda se sente condenado pelo pecado? E aqui está dizendo, ó, no verso 3, ó. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ele é uma rocha eterna. E você anda sobre essa rocha. Porque ele tirou você do lamaçal do pecado e firmou o seu espaço aonde? Sobre a rocha. Aleluia. Davi tinha essa fé. Davi um dia foi dar um testemunho e disse: olha, eu esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim, ele ouviu o meu clamor. Ele me tirou de um charco de lodo, tem um Bíblia que fala poço de lama, outro lamaçal do pecado, mas ele firmou os meus pés sobre uma rocha. Ele colocou em meus lábios um novo cântico. Isso quer dizer o que, amado? Que Davi testemunhou que ele recebeu de Deus, mas que primeiro Deus fez uma mudança na sua vida. Então Deus quer te colocar lá, mas primeiro ele enviou o filho dele para fazer uma mudança na sua vida. Aleluia, glória a Ele Deus. enviou o filho dele para te limpar de toda imundícia, para te justificar, para te dar a santificação, porque a Bíblia fala que sem ela Não veio. ninguém verá Deus. Sem santificação, pastor, mas eu me santifico. Como? Ficar sem tomar café 2 dias? Quem não tem como comprar, fica até um mês. Né? Eu subo um monte. Amado, não existe esse tipo de santificação. A Bíblia fala que nós somos santificados pela obra perfeita de Jesus, feita apenas uma única vez. Hebreus 10:10. Olha bem, amado. Na qual vontade temos sido santificados pela entrega, pela oblação. Nós somos santificados por aí. Pastor, mas eu me santifico todo dia. Eu subo um monte, eu jejum. Eu não estou pregando contra o monte, não. Eu gosto, de vez em quando eu vou também. De vez em quando. Não que eu boto o monte como o único lugar que a gente deve orar. Mas ele fala lá, na qual vontade temos sido santificados. Qual vontade? Vontade de Deus. Pela oblação. O que significa a palavra oblação? A oferta. A entrega. Jesus entregou o seu corpo com oferta.
corpo de Jesus Cristo feito quantas vezes? Uma vez só. Então, olha a maneira que nós somos santificados. Eu não posso ignorar isso para achar que eu posso me santificar por mim mesmo. E o que ensinam por aí é o que diz no verso 11. Olha o que diz no verso 11. Assim todo sacerdote, todo pastor, aparece a cada dia ministrando, oferecendo muitas das vezes os mesmos sacrifícios que nunca pode tirar pecado. Nunca. Esse tipo de sacrifício aí faz ajuda. Ao verso 12. Mas este, havendo oferecido para sempre, ó, essa palavra para sempre alegra meu coração, né? Um único sacrifício pelos pecados, estava sentado à destra de Deus, até esperando que seus inimigos sejam postos para os cabelos dos seus pés. Verso 13. Daqui em diante, esperando lá, os seus inimigos lá, sejam postos para os cabelos. 14. Porque com uma só oblação, quantas vezes? Uma só. Como você acha que toda vez que o cara comete um pecado, ele vai lá e se sacrifica? Bilhões e bilhões de pessoas sobre a terra pecando. Aí diz lá, porque com uma só oração aperfeiçoam para sempre os que são. Mas eles falam que é ali interessante, ó, com uma só oração, com uma só oferta, com uma só entrega, ele aperfeiçoou para sempre os que são. E os caras não é santificado? Verso 15. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com ele depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e escrevereis em seus entendimentos, e acrescenta. Olha só, amado. Acrescenta: jamais me lembrarei de seus pecados, de suas iniquidades. Porque onde há, olha bem, amado, remissão deste, não há mais oferta. Verso 18. Ó. Onde há remissão deste, não há mais oração pelos pecados. Jesus, quando estava ali na cruz, Jesus olhou para o passado daquele ladrão. O que Jesus falou para aquele ladrão? Hoje mesmo te digo que estarás no paraíso comigo. Jesus podia falar logo agora, meu irmão, fez a vida inteira no pecado, aí agora na última hora você está querendo se salvar. Isso quer dizer, mano, Deus não olha para o nosso passado. Você imagina se Deus olhasse para o meu passado, se olhasse para o seu passado. Misericórdia, né? Então, quando nós estamos expostos, a Bíblia está dizendo, ora, onde há remissão, onde há perdão destes pecados, você não precisa mais fazer sacrifício. Você só precisa apenas de quê? Confiar. Elias fez o quê? Fez o sacrifício e Deus ouviu duas orações dele. A primeira oração de Elias foi para consumir o holocausto com fogo. E a segunda oração de Elias foi para que viesse chuva. E Deus respondeu as duas orações? Porque a oração de um justo. Mas por que ele era justo? Porque ele cria na lei de sacrifício. Ele cria também no batismo. Porque ele cria na água. Aquela água não foi colocada ali à toa, não, amado. A água representa a palavra de Deus. A água representa o quê? A nossa limpeza. Como diz lá em Efésios, fala que nós somos limpos pela água, pela palavra. E Jesus é a própria palavra. Jesus é o verbo. Ele disse, eu sou o verbo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Jesus era a palavra que te limpa. Jesus é a palavra encarnada, né? Então Jesus, ele te limpa. Jesus é tudo. Ele é muito mais do que um profeta. Ele também é o seu sumo sacerdote. Porque ele, com o seu único sacrifício, com o seu próprio sangue, sem depender de sangue de animais, como o sumo sacerdote na antiga aliança precisava fazer sacrifício por si mesmo, com sangue de animais, sangue alheio, Jesus, com o seu próprio sangue, ele tomou sobre si os nossos pecados e inaugurou o Santo dos Santos. Inaugurou o Santíssimo.
E ele disse que ele é um novo e vivo caminho para que você possa entrar na presença de Deus nesse lugar santíssimo para fazer suas petições. Ele é. E por isso que nós hoje entramos na presença de Deus em nome de quem? Senhor, eu entro na tua presença agora, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, no santuário celeste. E ali nós expressamos a nossa oração, a nossa fé, colocando diante do altar do Senhor as nossas orações. Mas se o cara é pecador, como é que ele vai entrar lá no Santo dos Santos em pecado? Na antiga aliança ele era morto, era consumido. Imagina a era da graça. Então fecha os teus olhos, igreja. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que no seu batismo tirou nossos pecados e com o seu sangue ali na cruz ele nos purificou, nos justificou, nos santificou para que nós possamos ter um encontro contigo. Ele preparou um novo e vivo caminho, meu Pai, para que hoje nós possamos chegar à tua presença, meu Pai, livre de todo pecado, livre de toda imundícia, Senhor. Por isso nós estamos aqui orando e pedindo como um justo, um filho, meu Pai. Porque nós não somos apenas servos, que servo é empregado. Nós tomamos posse que nós somos filhos. Porque a tua palavra nos diz que todos quanto recebeu o que Jesus veio nos entregar, o Senhor nos deu o direito de ser filho. E eu creio, meu Pai, que nós nos tornamos filhos pela obra perfeita, meu Pai. Porque tu nos deste a oportunidade de nascer de novo. Tu nos deste a oportunidade de viver uma vida santa pela nossa fé. Porque a tua palavra nos exorta, meu Pai, que nós devemos ser santos como o Senhor é santo. Por isso, nesta noite, eu clamo por cada ouvinte, meu Pai, que está me ouvindo através desta live. Por cada ouvinte que está aqui nesta igreja, Senhor. Que o teu Espírito, ó Deus, esteja acendendo a chama desta fé que está apagada neste coração. E faça que a luz do Senhor resplandeça. E o teu nome, ó Deus, seja glorificado sobre este lar. Seja glorificado, meu Pai, na causa do teu Filho. Seja, Senhor, glorificado em todas as áreas da sua vida, meu Pai. Ó Deus, manda fogo do céu e consome todas as mazelas do diabo. Consome, meu Pai, toda, Senhor, influência maligna, meu Pai. Toda enfermidade que paira sobre esta nação, que paira sobre a vida deste ouvinte, Senhor. Em nome de Jesus, para que as pessoas saibam, meu Pai, que Jesus Cristo é um profeta, meu Pai, que além de, meu Pai, nos trazer a revelação da verdade, Ele ainda nos deu o perdão dos nossos pecados. Por isso, hoje, nós clamamos, nós suplicamos e pedimos, Pai, encarecidamente por cada ouvinte. Que o nome do Senhor seja exaltado nesta casa, Senhor. Que este homem que está preso nas drogas, na prostituição, no pecado, no vício, meu Pai, da bebida, no vício da cocaína, no vício da prostituição, no vício do jogo. Pessoas que estão com pandemia, meu Pai, desse coronavírus. Pessoas que estão com outros tipos de doença. Que o fogo do alto agora queima, Senhor, este mal. Que o nome do Senhor seja exaltado. E chuvas de bênção, Deus, desça sobre esta nação. Que chuva de bênção, Deus, desça sobre este lar. Que eu sei que tem pessoas vivendo, meu Pai, uma provação. Como o povo ali em Samaria estava 3 anos e 6 meses, vivendo um período de fome e de seca, meu Pai. Mas Elias ali orou ao Senhor, o Senhor mandou a chuva. Manda a chuva de bênção, Deus, nesta noite, pelo poder do nome de Jesus, que a igreja do Senhor diga, amém. Está encerrado em nome de Jesus.